Fábio, excelente pergunta. São dois atletas extremamente profissionais, treinam bastante, são muito dedicados dentro da profissão. Acredito primeiro pelo Igor. Eu atribuo muito ele ser um jogador da mesma posição que ele ocupa de um dos melhores meias do Brasil, se não é o melhor meia do Brasil em atividade hoje, que é o Rodrigo Garro. E acho que essa sombra do Rodrigo influencia muito. Isso é uma questão que a gente discutia bastante, porque mesmo quando o Rodrigo estava lesionado, o Igor teve a oportunidade e ele não conseguiu, talvez, colocar o que ele tem de melhor. Ele é um excelente atleta, a gente já conhecia, a gente já havia enfrentado ele em Dubai, quando ele estava no Al Sharjah, a gente estava no Al Nassr, e quando a gente estava no Hilal, ele era um dos nossos rivais pelo Etihad. Sabia da capacidade, da qualidade do atleta, e ele não conseguiu, talvez não é por uma questão física, o Igor treina muito, muito dedicado, então assim, era uma questão mais de adaptação ao estilo de jogo, de combinações entre os atletas. Isso toma tempo e quando o cara não consegue uma sequência, é mais difícil, porque toda vez que ele talvez conseguia fazer dois jogos, já no terceiro o Rodrigo já estava disponível e aí acabava pela uma prioridade, pela uma decisão da comissão técnica, o Rodrigo voltava à equipe. Então, acredito sim que com paciência e com sabedoria o Igor poderia acrescentar algo ao Corinthians, sim. Porém, ele está hoje na mesma posição de um dos melhores meias do Brasil. Com relação ao Diego Palacios, o Diego passou um drama gigante na vida pessoal dele, né? Que ele teve a perda de um filho e logo depois ele veio para o Corinthians. Chegando no Corinthians, se eu não me engano, ele teve um jogo que em 30 minutos ele lesionou. Durante esse processo de recuperação, foi constatado um problema na cirurgia, onde ele teve que repetir a cirurgia. Então, ele teve um ano e meio traumático na vida dele. Acho que nenhum atleta de futebol quer passar por isso. Primeiro que ele teve uma perda muito grande na vida pessoal dele, e depois duas lesões em menos de um ano. Acho que isso acarretou psicologicamente muita coisa na cabeça desse atleta. É um cara por mais de todos os dramas que ele passou na vida dele, ele é um cara de bom astral, de trabalho, mas por todo esse cenário de um ano parado sem jogar, ele pegou atletas que fisicamente estão melhores que ele, né? O Hugo tem uma condição física melhor do que ele hoje, o Bidu, chegou o Angeleri, que é um cavalo também, é um trator, o Angeleri. Eu acho que o que pesou pro Diego foi isso. Acho que esse um ano para ele ainda precisa de mais tempo, sem dúvida alguma, para recondicionar. Fisicamente, ele hoje está em condições de jogo, não tenho dúvida, só que tem a questão do ritmo de jogo, né? Como o professor Tite costumava dizer, da jogabilidade, dele estar ali com aquela questão de estar com ritmo de jogo, enfim. E isso, dentro de uma competição tão exigente como o Campeonato Brasileiro, infelizmente, você não tem o tempo de esperar, você não tem o tempo de oportunizar. Então, digo mais pela questão do Ramon, ele priorizava os atletas que estavam com mais ritmo de jogo, não que o Diego não teria condições de jogar, mas pela questão da competitividade, foi escolhido naquele momento o Bidu, o Hugo e logo depois o Angeleri. Que coisa, hein, Belo? Eu honestamente não sabia. Inclusive é um negócio, meu Deus do céu, a perda de um filho É. é uma coisa seríssima, assim, eu não consigo nem imaginar. Meu Deus do céu, ainda mais hoje. Hoje é aniversário do meu, o meu tá completando hoje 2 anos de idade, meu Deus do céu. E a gente ouviu tanto nesse período, né, Belo, falar sobre até comportamento. O Ramon e o Emiliano eram até constantemente perguntados, né, com notícias que vazavam de que o Palácios não tinha um bom comportamento, né, extra-campo, de relacionamento lá Não, deles. E pelo que você está dizendo, isso não aconteceu. Então é uma coisa não. mesmo de jogo, né, de bola mesmo. A doutora Ana Sim, Carolina, inclusive, me falava, Diego, Hum. que o maior problema que ela tinha com o Palácios é segurá-lo na parte médica, porque ele queria jogar, ele queria ir para o campo jogar, né? Tanta vontade que ele tinha de sim. jogar. Sim, é um cara de alto astral, é um cara muito bom de grupo. Por todos os dramas pessoais que ele viveu ali, ele sempre tentava ter muita alegria e tal. Dava até tristeza pra gente, pra ser sincero, mas só que no futebol a gente só pode ter 22 na relação ali e a gente tem que escolher, e enfim. E o Diego era um cara que tentava buscar evolução e tudo mais. Só que a grande verdade é que o Diego vai conseguir competir em alto nível após uma sequência boa de jogos.
né? Existia uma preocupação no início, porque parece que quando ele voltou ano passado, antes da gente chegar, ele sentia dor e aí foi constatado que era necessário uma nova cirurgia no joelho dele. Então, pela primeira vez esse ano, ele consegue fazer 6 meses sem se lesionar dentro do Corinthians, que é algo que é positivo para ele. Eu acho que ele precisa readquirir essa confiança, né? Desbloquear o medo de ter uma recidiva, uma nova lesão no joelho dele. Então, eu acredito muito que o Diego precisa de uma sequência, só que dentro de um calendário e de uma competitividade tão grande, ele acabou perdendo um pouco de espaço dentro do elenco do Corinthians.